Oi, como vai? Estamos aqui mais um dia de bênção, um dia de glória, amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em seu coração, esteja em nosso coração, esteja em todos nós, amém? Vamos falar um pouquinho rapidinho sobre o gigante do medo, né? Uma amiga minha estava vendo os vídeos, né? E ela me perguntou assim, e sobre o gigante do medo, né? Então, eu já tinha feito essa leitura sobre o gigante do medo, o gigante do ciúme, o gigante da incredulidade, né? Esse é o livro. Eu não sei se ele vai estar de cabeça para baixo, eu tô sempre repetindo. Não vai depender da minha selfie, viu? Vai depender da minha selfie. E é aquele, derrotando os gigantes da vida, né? Igual eu havia falado. Se você quiser depois também que eu fale de algum gigante, né? Eu volto aqui na palavra, né? Que são, quais foram os gigantes que eu estudei eles aqui? Foi ano passado. Foi o gigante da vida, o gigante do medo, o gigante do estresse, o gigante da incredulidade, o gigante da tentação, o gigante da culpa, o gigante do orgulho, o gigante da mágoa, o gigante do desânimo, o gigante da ira, o gigante do complexo de inferioridade, o gigante do ciúme, o gigante da inveja, né? Foram esses gigantes, né? Então, ele chama Derrotando os Gigantes da Vida. Derrotando os Gigantes da Vida. Esse livro é da edição, né, dos estudos da Bíblia, né, da Igreja O Brasil para Cristo. Ela é da editora OBPC, né? Walter Bastos, né? Então ele é um livro assim, bem assim, já tem muitos anos, né? Que ele está aí. E ele, quem me passou esse livro foi o pastor Chiquinho, pastor da nossa igreja lá. E o que acontece? Eu comecei a ler ele, sabe? Então, minha amiga Lidiane, sabe? E ontem, né, uma amiga minha falou assim, fala pra mim sobre, né, vê pra mim sobre o gigante do medo. Até falei pra ela que vou tirar foto, né, da leitura, né, Lidiane, vou te estar enviando, ó, o gigante do medo. Ele foi a segunda lição que eu tive, né, porque eu comecei pela primeira, que era o gigante da vida, e depois já veio o segundo, o gigante do medo. O gigante do medo, a leitura bíblica que eles pedem para a gente fazer aqui, foi Deuteronômio, no capítulo 1, do versículo 26 ao 29, que fala assim: Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dizestes: Tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, e destruiu-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto do que nós é estes povo. Olha o medo. Maior e mais alto do que nós é este povo. Era como se nós estivéssemos falando assim: maior e mais alto que nós é esse vírus. Maior e mais alto que nós é essa doença. Maior e mais alto que nós é todas as coisas, né? E era como se eles estivessem assim, essa murmuração, né, naquela época lá, trouxe a esse povo de Israel medo. E o medo fez com que eles olhassem para frente o que era maior na vida deles. Eles colocaram o gigante do medo sendo maior na vida deles. E não é. Quero te dizer que aqui, ó, nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto do que nós é este povo. Gente, maior e mais alto que nós é essa política? São autoridades, sim, são os homens. Mas maior e mais alto que nós é a palavra final do médico. Maior e mais alto que nós é a palavra do professor, do engenheiro, do faxineiro. Maior e mais alto que nós é a nossa palavra? Não. Maior e mais alto que nós é a palavra de Deus. A última palavra não vem de nós, vem do Senhor.
Gente, e é de Deus hoje, né? O Senhor prepara tudo. A gente acha que é para fazer um dia e de repente acontece nesse dia. O que que acontece? É, meu menino tava trocando de roupa ali. E essa madrugada eu comecei a louvar o Senhor desde as 2 horas da manhã e fui até 4 horas da manhã. Maravilhoso, glorioso. E comecei a louvar e meditar na palavra e orando. E estava previsto para o meu esposo ir começar a trabalhar hoje, só que tem uns querendo que comece, outros que não. Porque tipo assim, o governo determinou que era para começar hoje. E eu orei, li o Salmo 91, coloquei na mão do Senhor. Eu falei, Senhor, é o Senhor quem fala, é o Senhor que dá a palavra. E eu fui deitar. E quando eu fui deitar, né, dormi, eram umas 4 horas da manhã. E assim, eu dei assim, sabe quando você dá uma acordada assim, quando você acorda de manhã? Eu ouvi meu marido falando no telefone. Eu só ouvi alguém falando assim, não era para ir hoje trabalhar. Gente, a última palavra é do Senhor. Talvez ele teria que trabalhar assim, não teria? Mas Deus escolheu. Deus determinou a última palavra. Que a última palavra não vem do homem. A última palavra vem do Senhor. E essas pessoas estavam com medo, porque elas pôs assim, maior e mais alto do que nós é este povo. Eles deveriam falar assim, maior e mais alto do que este povo é o nosso Deus. Não, não. O medo fez com que eles se diminuísse, né? Lógico, que diminua eu e que cresça Deus. Mas não que diminua eu e que cresça o medo sobre a minha vida, que cresça o medo sobre as nossas vidas. Amém? Daí pôs aqui. As cidades são grandes, aí expôs aqui, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas, até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquis, ou seja, maior, eles sentiram medo, porque eles viram que as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Eles achavam, nossa, a cidade é muito grande, ela é muito maior, ela tem muito povos, né, difícil de lidar, né, e também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse, não vos espanteis, não os temais. Então essa é a palavra que nós temos que ter. Não vos espanteis. Não vos espanteis, nem os temais. Então, lá em Deuteronômio 1, no capítulo 1, no versículo 26 ao 29, vai mostrar o povo com medo. O povo começou a murmurar. O medo faz a gente murmurar, né? Ai, que é isso? Ai, com medo desse bicho aqui. Ai. E esse bicho aqui, achei que era uma barata. Ou o medo nos faz ver coisas que não existem. Você já viu quando você fica sozinho no escuro e você vê um trem ali mexendo? Você já começa a achar que é um rato, é uma barata. E a hora que você mexe lá, um pano, alguma coisa, um papel, eles nos faz ter medo, o medo. Você pode ver que todos esses gigantes, eles se ligam a coisas que nos fazem viver como a carne, o gigante de ciúme, da incredulidade. Se você for olhar esses gigantes aqui, eles fazem uma força ao nosso redor, eles se junta o medo, se junta o ciúme, se junta a inveja, né? Mas a gente tem esse poder, tem nas minhas mãos? Não. Mas o Deus, ele tem o poder para nos ajudar. E nós vivemos na palma da mão do Senhor. Gente, vemos a formiguinha. A formiguinha, ela é tão pequenininha, né? A formiguinha, ela é tão pequena. E eu penso assim, eu não sei, eles não entendem os animais, né? Mas todos os dias ela sai à luta para catar sua folhinha, para vir na nossa despensa, pegar um alimento, um açúcar. Elas riscam o seu dia, porque elas vivem o seu dia. Elas não sabem se amanhã ou depois elas vão estar vivas, se nós vamos pisar, porque ela é tão pequena. Mas ela vem na casa dos gigantes, porque nós somos gigantes diante de uma formiga, e ela tem o desafio de ir buscar seu alimento. Então nós também somos pequenos como uma formiga, perto de Deus, né? E às vezes o gigante do medo, ele mostra ser tão grande, mas não, nós não.
Nós não somos tão pequenos perto do medo. Nós somos pequenos diante de Deus, que é o nosso Pai. É o nosso Pai que está conosco 24 horas, amém? E daí, essa leitura, O Gigante do Medo, é a lição 2, né? Qual é o objetivo da lição do medo? É demonstrar que o medo nos assalta quando atentamos para os problemas da vida e deixamos de confiar em Deus. Então, identificando o gigante do medo, né? O medo foi o primeiro sentimento negativo que o ser humano experimentou por ocasião do pecado de Adão e Eva. Quando que Adão e Eva sentiu medo? Até o momento que eles comeram a fruta ali, não. Mas depois que eles comeram a fruta, o primeiro sentimento que veio neles foi o medo. Que foi quando eles ouviu a voz do Senhor de outra forma. Eles já ouviram a voz, né? Sentiu medo. Daí pôs aqui. Adão e Eva, né? Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, o primeiro medo deles foi quando eles ouviu a voz de Deus, daí eles perceberam que eles estavam nu, e eles já estavam antes, mas o pecado, a desobediência fez com que eles vissem, e os olhos deles passaram a ver o medo, o coração deles, os sentimentos, primeiro deles foram medo. Então nós temos medo, então nós temos que lutar contra esse sentimento, né? Os nossos pais lá da iniquidade, Adão e Eva, trouxe esse medo. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, e Jesus pede para que nós não venhamos temer, né? E o que acontece? Adão e Eva estavam nus, e a hora que Deus fala com eles, né? A hora que eles ouvem a voz de Deus, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10, eles tentam esconder porque eles estão com medo, e eles se olham um para o outro e se veem nu. Eles sentem medo. Eles sentem medo por quê? Da vergonha. Eles se sentem medo, né? E isso também aconteceu com Caim, né? E depois passou já para a iniquidade dos pais, aí para o filho, daí já foi lá para Caim. Caim também sentiu. Isso também aconteceu com Caim, logo após ter matado seu irmão Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 14 e 15. Desta forma, é possível concluir que originalmente o medo é produto da desobediência. O medo é produto da desobediência. Gente, se Deus está falando para a gente ficar em casa, vamos ficar. Ah, se eu sair lá fora eu vou pegar o vírus? Não, porque eu confio no Senhor. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à tua direita. Mas nesse momento a gente está fazendo uma ordem de obediência. Deus pede para que nós venhamos obedecer. E se eu estou em casa, é porque o meu serviço me dispôs a estar em casa. Talvez o seu não. Então você também está obedecendo o seu patrão de ter que ir trabalhar. Você está fazendo a obediência. Mas no meu caso, eu estou dentro de casa por obediência. E às vezes eu posso falar assim, eu vou sair ali, não vou pegar vírus não estou nem aí não. Deus está comigo, Salmo 91 me protege. Mas aí eu estou desobedecendo. Então, o medo, o primeiro medo, e todos os medos vêm pela desobediência. Gente, nós estamos vivendo esses tempos difíceis, mas se você ficar obediente, você sente a paz de Jesus. Jesus está aqui dentro da minha casa. Eu sei que todos vocês que têm buscado ao Senhor, têm buscado Jesus, vocês têm vivido o melhor em Deus. Vocês sabem que o mal está fora da nossa casa, que a praga está passando na nossa porta, e ela está batendo na nossa porta, mas você está sentindo a paz de Jesus, porque Jesus está dentro da tua casa, a presença do Senhor está dentro do nosso lar. Chama Jesus. Se você está com medo, se você está com dificuldade de obedecer nesses tempos, vai ao Senhor, vai aos pés de Jesus, vai aos pés de Deus e fala, Jesus, me ajuda a me tornar obediente. Eu não consigo, mas Deus te ajuda. E você vai ver esse medo saindo. E esse medo saindo. E a hora que ele começar a vir, os seus pensamentos buscam o nome do Senhor. Eleva os olhos para o céu. E de onde virá o meu socorro? De onde vem o nosso socorro? Lá no Salmo 121 fala. O nosso socorro, o nosso peleja, né? O nosso clamor vem aonde? Vem de Deus, que fez o céu e a terra. Amém? Daí fala assim, né? Então, desta forma, é possível concluir que
O medo é produto da desobediência. A palavra é da desconfiança do cuidado de Deus. Então, se você desconfia, tem desconfiado do cuidado de Deus nesse tempo, é porque às vezes tem vivido um tempo que está difícil obedecer, né? Mas Deus fala assim, não temas, né? E maior do que está em nós não é nada disso, não é nada. Maior que está em nós é Deus, né? O Deus a quem eu sirvo não é um Deus cão de pequeno, Ele é tão grande, Ele é maior que os meus problemas, é maior que os teus problemas, amém? O Deus a que nós servimos. Você tem servido a Deus? Ah, mas a gente tem que buscar também servir a Deus e Jesus mesmo. O Senhor tem falado muitos anos com a gente sobre idolatria. Idolatria. E essas idolatrias não vão tirar o nosso medo, não. Pelo contrário, ela vai nos fazer ter mais medo. Porque ela não te traz paz. Então busque a Deus, busque Jesus de todo o teu coração que você vai sentir paz em meias às aflições. Em definição de medo. Em definição simples, o termo medo significa sentimento de inquietação, de apreensão em fase de um perigo real ou imaginário, né? Ou seja, o medo ele existe, ele é real e imaginário. Nós estamos vivendo essa parte aí de pandemia, dos perigos, ele é real? É real. Quando eu tenho medo desse bichinho aqui de pegar, né? Ele é real? Não, ele é imaginário, né? Então o medo, ele é real e ele é imaginário. As crianças têm medo imaginário, mas também tem os medos reais. Nós também, os idosos, todos nós. Mas maior é Deus que está em nós. De qualquer medo, seja imaginário, porque o imaginário, a primeira pessoa a ver quando você está com medo imaginário é Deus. São seus pensamentos. Então eleve seus pensamentos a Deus e Ele pode quebrar, pode repreender todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, você crê? Os tipos mais comuns de medo, né? O medo não vem de Deus, mas de nossa natureza humana, caída, né? E que tenta nos arrastar para longe das promessas da palavra. Qualquer que seja o tipo de medo, não há razão para mantê-lo conosco. Se está com medo, você fala, sai em nome de Jesus. Eu piso no medo, eu chuto esse medo para lá. Porque qualquer razão para que a gente venha ter medo, a gente não pode deixar. A gente tem essa autoridade para expulsar todo medo, né? Não há razão para mantê-lo conosco. Se ele vier, a gente manda ele embora. Pede ajuda, pede ajuda. Ah, não está podendo ir na casa de ninguém? Converse com o irmão, pede ajuda, ele ora junto com você, porque às vezes a gente precisa um dos outros. Às vezes não, nós sempre precisamos uns dos outros, né? Então, não há razão para mantê-lo conosco, pois em Cristo estamos livres de toda deformação moral, emocional e espiritual. 2 Timóteo, capítulo 1 e 7. Se por outro lado conservarmos o medo em nossos corações, estaremos sujeitos aos seus efeitos arrasadores, né? Então, o medo ele traz destruição, ele causa, né? Ele traz muitas coisas que podem destruir a nossa vida. Quando permitimos que o medo nos domine, vários efeitos negativos têm lugar. Se você deixar ele ficar, os efeitos negativos começam a vir, né? Como podemos perceber no caso dos israelitas rebeldes? O primeiro resultado foi a dúvida no cuidado de Deus. Tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruiu-nos? Né? Então, o que está perguntando aqui? Eles sentiam medo. Quando eles estavam dentro do Egito lá, eles não sentiam medo, eles já estavam sendo escravos do medo. Por isso na música do Fernandinho fala, né? Eu não sou mais escravo do medo. Nós não somos mais escravos do medo. E quando eles saíram para fora, os barulhos vieram atormentar eles, o medo de ficar com fome, a falta de alimento, a ter que andar muito, né?
passar pelas dificuldades lá fora, eles achavam que aquilo lá era medo, mas não. Era Deus conduzindo eles o tempo todo, ensinando eles o caminho da terra prometida. Então, às vezes, a dificuldade que nós estamos passando, as tribulações, Deus está conosco. E nós não precisamos ser escravo do medo para querer viver bem, não. Tá? Não, vou ficar aqui quietinho que eu vou viver muito bem. E não vou ficar sendo escravo do medo, não. O escravo do medo já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Né? De onde surge o medo? O medo é capaz de roubar a nossa tranquilidade, causar insônia e até depressão. Olha para você ver o que o medo pode causar em nós, né? Se você estiver num sintomas de medo, que está tendo insônia, depressão, talvez você não perceba, mas se você perceber e quiser pedir ajuda, pede essa ajuda, peça oração, ouve louvor. E se você não é essa pessoa, mas se você está vendo alguém, está próximo de você, está vivendo um gigante, às vezes não é do medo, mas é um gigante desses da vida, peça ajuda, vai lá, né? Hoje nós não podemos abraçar, mas se você estiver dentro de alguém, com alguém da sua casa, você ainda pode abraçar. A gente ainda temos as pessoas de dentro de casa para abraçar. Não tem ninguém? Abraça seu animal, seu cachorrinho. Ah, não tem nem cachorrinho, nem animalzinho. Abraça você mesmo e fala, Jesus, que esse abraço seja você em mim, porque Cristo vive em mim. Então Jesus pode te abraçar. Amém? E Deus fala aqui. Daí eu vou finalizar, pôr a conclusão aqui, né? Porque daí vem aqui, precisamos seguir o exemplo de Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles falam lá em Números 13 e 30, né? Josué e Caleb também viram os gigantes da terra, eles também viram. Mas eles venceram o medo, apoiando-se na palavra de Deus, né? Ou seja, o dicionário define coragem como a habilidade de controlar o medo em momentos difíceis. Então, que nós possamos controlar o medo em momentos difíceis. Buscar essas habilidades, essa sabedoria, essa inteligência que vem somente de Deus, amém? Como podemos derrotar o gigante do medo? Davi enfrentou o gigante Golias no poder e graça de Deus. Suas palavras foram: vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. O que significa dizer que Davi se apoiou em Deus? Dependeu exclusivamente dele, né? Para vencer o medo ou a covardia, nós refugiamos em Deus também, pois Ele é capaz de nos encher de poder espiritual e de nos encorajar para continuarmos caminhando. Amém? O amor de Deus derrota o medo. O medo produz insegurança e perturbação ou inquietação, e a Bíblia nos revela como podemos vencê-lo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Em 1 João 4,18, aquele filme do Frozen, mostra muito bem que o amor lança fora todo medo. E o amor não precisa só ser de casal, né? No Frozen, aquele filme, ele é tão bom, porque às vezes a gente acha que a gente vai conseguir ter esse amor para nos ajudar a vencer o medo só em nossos maridos, em nossos filhos, né? Mas o nosso amor tem que ser em Deus, e aquele filme mostra, né, que o amor venceu o medo ali, porque era um amor de irmãos. Às vezes o seu amor tem que ser tem que estar junto com seus irmãos, né? Amém? E o medo é um pecado, né? Ele também se torna um pecado. Devemos ter ciência de que Deus não nos deu o espírito de covardia, em 2 Timóteo 1,7. Em razão disso, esse espírito mau só pode vir do diabo da carne. Exemplo, emoção e desequilíbrio, né? Ou do mundo, em ambiente hostil. Se Deus está conosco, o medo não pode ter lugar em nossas vidas. Amém? A conclusão: existe dois tipos de medo. Um benéfico, que pode ser chamado de cuidado, prudência, pois nos livra de situações perigosas, exemplo, de ser picado por uma cobra. E o outro destruidor, que nos faz fugir quando deveríamos enfrentar. Faz-nos tímido quando seria necessário falar, né?
Exemplo na evangelização. Gente, se a gente tem que evangelizar, se a gente tem que falar de Jesus, e às vezes você fala assim, não vou falar não. Não vou falar de idolatria, não vou falar para aquele irmão adorar santo, não. Nenhum Deus. Se eu falar, isso aí vai me dar medo, eu vou ficar com medo de perder ele. Não, ora que o Senhor vai te dar estratégias, amém? Porque o evangelho ele tem que falar o verdadeiro amor, que é Cristo. Deus quer nos libertar do medo, né? Destruidor, que faz mal, que atrapalha nosso relacionamento com Jesus e com o próximo. A idolatria tem atrapalhado o nosso relacionamento com Jesus e o próximo. Às vezes você não tem idolatrado, mas você não tem falado dessa idolatria ao próximo, né? As últimas palavras de Moisés a Josué, antes que entrasse na terra prometida, também são nossas em Cristo Jesus. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Deuteronômio 31:8. Se você está com medo, pega o livro de Deuteronômio, no capítulo 31, e leia o versículo 8. Amém? Lê ele várias vezes. Lê Salmo 121 várias vezes. Em definição simples, o que significa a palavra medo? Sentimento de inquietação, de apreensão em fase de um perigo real ou imaginário. Como Josué e Caleb venceram o gigante do medo? Eles mantiveram relacionamento com Deus, confiança. Lá em Números capítulo 14, 24, vocês vão ler. Eles venceram o medo apoiando-se na palavra de Deus. Lá em Números 13, versículo 30. Então, precisamos ter um relacionamento com Deus. Amém? Um relacionamento com Deus. Amém? Porque esse relacionamento com Deus vai nos ajudar. Posso orar com você? Faz assim com suas mãos. Abaixa a sua cabeça. E fala assim: Senhor Deus e meu Pai, coloco diante de Ti o meu coração, a minha mente e os meus pensamentos. Senhor, me ajuda a ter um relacionamento com o Senhor. Deus, que eu possa crer e que eu possa enxergar que maior é o Senhor que está em mim. Maior é o Senhor que está em mim. E que nada possa me fazer achar que o medo é maior. Porque maior é Deus, maior é o Senhor que está em mim. Deus, me ajude, Senhor. Me ajuda. E que a cada dia que amanhecer, eu possa vencer o gigante do medo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Não dá para falar muito assim, porque senão fica muito pesado. Eu ainda não tenho programas muito bons para estar fazendo os vídeos no YouTube. Então, eu gravo assim na selfie do celular e depois eu tenho que transferir para o YouTube. Ele vai gastar quase 1 hora para chegar lá no YouTube. Mas aí depois eu vou estar te enviando. Mas o Senhor sabe, o Senhor, essa é a estratégia, essa forma que o Senhor me entregou. E eu sei que Ele é de forma simples. Mas quem está edificando vocês é Deus, né? Que Deus cresça e que eu diminua, né? Esse sim pode crescer em nós e que eu venha diminuir. Que não é nada para mim, mas se o Senhor coloca essa disposição em meu coração, em seu coração, de estarmos evangelizando, que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Jesus te abençoe. Me desculpe se a selfie não está com a imagem boa, se ela não está tão clara, mas é dessa forma que o Senhor me deu a oportunidade de estar falando com você, minha irmã e meu irmão. A paz do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe. Aguente firme, lembre, a última palavra não vem do homem, não vem de ninguém deste mundo, mas vem de Deus. Se tem algo na sua cabeça falando, eu tô com medo, fala assim, a última palavra é de Deus, que é o teu psicólogo, que é o teu médico, e Deus fala, não temas, segue adiante, não olhe para trás, amém?